chega para a gente hoje para nos inspirar, para ativar a nossa fé, para nos fazer transbordar da graça do Senhor nessa noite, e que especialmente nessa noite o favor e a misericórdia do Senhor te alcancem em nome do Senhor Jesus. Lucas, no capítulo 5, o verso 6 apenas diz assim: e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava naquele estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Eu vou ler de novo, amados. Olha que palavra tão poderosa. E Jesus, vendo este deitado e sabendo, presta atenção, que esse estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Ah, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor prepare o teu coração, ó Deus, aliás, o coração da tua igreja nesse momento, para receber a palavra do Senhor. E que essa palavra, Deus, venha ativando a fé nessa noite. Venha, Deus, em nome de Jesus, mexendo com a estrutura nessa noite. A estrutura, Deus, que já está tão acomodada. Vem mexer nessa noite, Pai. Vem fazer teu povo se levantar nessa noite. Que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Mas logo nos primeiros versículos aqui desse texto, conta a história que Jesus ele sobe para Jerusalém, e era um período de uma grande festa, né? O texto não relata, mas provavelmente era o período da Páscoa. Então toda a nação de Israel estava se concentrando lá em Jerusalém para a celebração, para festejar a Páscoa, para prestar ali o seu culto a Deus, os seus rituais religiosos. Mas aí no verso 2 diz que Jesus, ele deixa toda essa multidão, ele deixa a euforia das pessoas, aquela agitação, né? Você imagina que uma cidade inteira, quando está em festa, então é gente andando para lá e para cá, é gente conversando, é gente vendendo, é gente comprando. Então nessa agitação, Jesus simplesmente deixa a multidão e diz no verso 2 que ele se dirige a um local mais recluso, mais distante daquela multidão, um lugar mais reservado. E o texto diz que se chamava este lugar Tanque de Betesda, que significa, na verdade, lugar de misericórdia e casa da graça. E Jesus chega neste lugar, amados, e começa a observar todos que estavam ali, porque esse tanque, na verdade, ele se tratava de uma grande piscina, né, de uma piscina com extensão muito grande e de vários compartimentos. E na beira, né, na borda dessa piscina, se encontrava um amontoado ali de doentes, de enfermos. Né? Na verdade, era um depósito de pessoas doentes, de pessoas que estavam ali em agonia. Era coxo, era paralítico, era cego, toda sorte de enfermidade, gente com problemas de pele, gente que gemia, gente que agonizava. Então, era um local nada agradável. Na verdade, era um cenário aterrorizante. Você imagina chegar num hospital, né, por exemplo, da restauração, e aquela infinidade de gente ali naqueles corredores, padecendo cada uma de uma enfermidade diferente. Jesus deixa uma multidão para dar atenção a um lugar como esse, para se dirigir a um lugar como esse. E na verdade este tanque de Betesda, ele se tratava mais de um depósito de doentes, porque eram enfermidades incuráveis, eram situações já desenganadas pela medicina. Eram situações irreversíveis. E como a medicina dessa época era tão limitada, então esses casos que não tinham como tratar, que não tinham como trazer cura, esses enfermos de casos perdidos eram simplesmente jogados e largados lá no tanque de Betesda. Porque diz aí no verso 14, aliás no verso 4, que existia um mito, né, uma lenda urbana nessa época, que de tempo em tempo um anjo vinha ali naquele tanque e mexia as águas, agitava as águas. E o primeiro que descesse as águas era curado. Então, na verdade, não existe nenhum tipo de evidências ou testemunho de que isso era verdade.
não tinha nenhum testemunho de que isso aconteceu na vida de alguma pessoa, né? Na verdade, acredita-se aqui que se tratava mais de um mito urbano, de uma lenda popular, de uma crendice popular naquela época. A realidade, na verdade, é que ali era um lugar de pessoas doentes, de pessoas enfermas, de um lugar totalmente aterrorizante, um lugar aterrador, um lugar de desesperança, um lugar de solidão, de vazio, de incredulidade. Todos esses eram jogados, lançados e largados ali no tanque de Betesda. E o texto diz no verso 5, amados, que Jesus se dirige a um homem, porque ali, entre tantos enfermos que tinha ali, tanta gente gemendo, tanta gente agonizando, padecendo de uma infinidade ali de enfermidades, e as pessoas ficavam ali há dias, tinha pessoas que ficavam ali há meses, e tinham pessoas que estavam ali há anos, largadas naquele lugar, no tanque de Betesda. E o texto diz no versículo 5 que havia ali um homem que padecia também de uma enfermidade há 38 anos. Esse homem, ele era paralítico há 38 anos. E no verso 6, Jesus, ele se dirige exatamente a este homem, né, que sofria há 38 anos dessa paralisia. Talvez porque este fosse o mais antigo que estivesse ali. Talvez esse é que tinha suas emoções, a sua crença mais fragilizada. Esse talvez que tivesse ali com a sua fé mais fragilizada. Jesus então se dirige para este homem. E ao conversar e ao se dirigir a esse homem, Jesus faz uma pergunta muito inusitada. Algo fora do comum, da realidade, algo que é uma pergunta que intriga, que desperta estranheza, porque parecia algo tão óbvio, mas Jesus olha para aquele homem e diz, o texto que nós lemos no verso 6, você quer ficar curado? Não parece uma coisa bem estranha de se ouvir? Porque obviamente, aquele homem que estava ali padecendo há 38 anos, como é que Jesus chega para um homem que sofria, para um pobre coitado, que há 38 anos era paralítico, e Jesus faz uma pergunta, né, tão intrigante como essa? Porque para a gente aqui era totalmente óbvio demais. Todos que estavam ali desejavam ser curados. Todos os doentes desejam ter cura. Todas as pessoas enfermas, seja de qualquer enfermidade, desejam cura na condição que estão, desejam a intervenção de Deus, o milagre do Senhor. Mas Jesus se dirige àquele homem e pergunta, você quer ser curado? Você imagina chegar, por exemplo, no hospital, né, que eu citei aqui, no Hospital da Restauração, e perguntar para todas as pessoas que estavam ali, escolher qualquer um daqueles e dizer para eles, você quer ficar curado? Para a gente parece algo muito óbvio. Como não? Uma pessoa há 38 anos que padecia de uma enfermidade, que estava naquela condição, que estava num lugar como aquele, certamente ele não estava ali porque desejava estar. Eu imagino de repente aquele homem, né, pensando em si, né? Meu Deus, não, Senhor, eu não quero não, é porque está muito bom, está muito confortável a condição que eu estou, é bênção demais ficar paralítico, você imagina isso? Ah, eu amo estar aqui com essas pessoas que são, né, companheiros maravilhosos, meus nobres companheiros, você imagina isso? Mas parece, amados, que Jesus quer despertar algo que foge à compreensão humana. Porque Jesus, o texto inclusive que nós lemos, sabia exatamente do que aquele homem padecia. O texto diz que nós lemos, Jesus conhecia o estado daquele homem. Jesus, melhor do que ninguém, sabe a condição daquele homem. Jesus, melhor do que ninguém, sabia quanto tempo ele estava ali naquele lugar. Jesus sabia melhor do que qualquer pessoa quanto tempo ele sofria, ele padecia, ele se angustiava. Jesus sabia o quanto tempo ele estava fragilizado, quanto tempo ele estava ali se sentindo um fracasso, se sentindo inútil, incapaz. Jesus sabia tudo isso, se sentindo impotente. Jesus conhecia a condição daquele homem, de que as suas lágrimas eram, na verdade, o seu alimento de dia e de noite.
de que aquele homem estava ali largado, desprezado, rejeitado, inclusive pelos seus, pela sua família. Jesus sabia de tudo isso. Jesus não ignora a situação daquele homem, ao contrário, é justamente por saber da condição daquele homem, Jesus pergunta: você quer ser curado? O que me parece, amados, é que Jesus, ele consegue ver, ele consegue enxergar algo que foge completamente dos nossos olhos. O que parece é que Jesus tem uma percepção que nós, meros mortais, meros humanos, não conseguimos compreender. Porque a única coisa que a gente consegue enxergar é aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas Jesus, ele penetra a alma. Ele alcança o íntimo do ser. Ele consegue ver além do estereótipo, além das aparências. Jesus consegue penetrar o íntimo. E parece, amados, que a enfermidade ou a paralisia desse homem não se concentrava apenas no seu corpo, no seu físico. Parecia que a sua paralisia também estava na sua alma. Porque, infelizmente, nós temos a tendência de, quando nós esperamos há tanto tempo, oramos há tanto tempo, nós nos consagramos, nós jejuamos, nós confiamos, esperamos há tanto tempo, e quando a coisa não acontece exatamente como gostaríamos, parece que a fé começa a fraquejar, começamos a duvidar das promessas, começamos a questionar a palavra do Senhor. Aquele homem estava ali, pelo que parece, que a sua alma também estava paralisada. Alguém que esperou há tanto tempo uma cura, alguém que esperou há tanto tempo um milagre, então era melhor deixar como está. Não vamos mexer mais na ferida, não. Deixa estar. Eu já me acostumei com essa situação. Já para mim já está até confortável. Eu já me adaptei a essa realidade. Quantos de nós, há tantos anos, que já esperávamos alguma coisa, que já esperávamos ou acreditávamos em alguma coisa, e até então não aconteceu, e começamos então a duvidar, começamos então a entregar os pontos, a abrir mão. Quantos de nós? Quantos de nós, assim como esse homem se encontrava, não só apenas o corpo, mas a alma também, e a vida paralisou, a fé estancou, a confiança está agora frágil, fragilizada. Quantos de nós? É justamente por saber quem era aquele homem, por só conhecer a condição daquele homem, é justamente de quem já padeceu, de quem já sofreu todas as dores, de quem também foi traído, de quem também se decepcionou com amigos, de quem também foi abandonado por aqueles que amou e se entregou por ele. É justamente por conhecer as nossas dores. Jesus olha para aquele homem e diz: você quer ser curado? É como se Jesus quisesse mexer lá dentro da alma. Porque o milagre que eu quero fazer em você não é apenas exterior, é aí dentro. Porque o milagre, para acontecer aqui fora, primeiro tem que acontecer aqui dentro. É aqui dentro que tem que ter uma intervenção de Deus muitas vezes. Porque há muita gente que está duvidando das promessas. Há muitos que questionam as promessas do Senhor porque não aconteceram exatamente como nós gostaríamos. E aí, no verso 7, esse homem simplesmente começa a responder: ah, Senhor, porque eu não tenho ninguém que me ajude. Eu sou sozinho. Não tem ninguém que me ajude a descer as águas. Eu fui aqui largado, não tenho ninguém por mim. Aquele homem começa a justificar a sua falta de fé. Aquele homem começa a justificar a sua paralisia na alma. Quantos de nós nos encontramos assim? E aqui nesse verso nós extraímos duas lições. Porque pelo que parece no texto é que aquele homem acreditava que a única maneira e forma dele receber uma cura
se reduzir apenas de alguém colocá-lo dentro daquele tanque, porque quando o anjo viesse e agitasse as águas, então assim ele ficaria curado. E quanto de nós não perdemos muitas vezes bênçãos, porque achamos que Deus tem que se enquadrar no nosso formato. Quando julgamos muitas vezes que Deus tem que agir de determinada maneira, senão assim não será milagre. E sabe o que acontece muitas vezes? Quando a gente começa a colocar Deus dentro de uma caixinha, dentro das nossas formalidades, dentro das nossas regras, a gente começa a se frustrar. Ah, porque eu esperava que o Senhor fizesse assim. Ah, porque Jesus não fez assim. Eu imagino Marta e Maria, quando desejavam que Jesus viesse no momento que elas clamaram, no momento que elas pediram. Mas Jesus não veio. Jesus não chegou exatamente na hora que elas desejavam, e isso elas lamentavam profundamente, e não havia mais nem fé. É tanto que quando Jesus chega depois e fala: ah, Senhor, ela denuncia, ela expressa, ela agora faz a sua declaração de falta de fé. Se o Senhor estivesse aqui. Mas o Senhor não chegou a tempo, por isso o milagre não aconteceu. Muitas vezes nós nos encontramos exatamente assim, e às vezes Deus está dando uma direção diferente, Deus está mostrando um processo diferente, porque Ele quem é Deus, quem determina a forma é Ele, quem determina os métodos é Ele. Para alguns Ele disse: seja curado, e a pessoa foi curada. Para outros Ele simplesmente cospe no chão e taca nos olhos do cego, e o cego foi curado. Para outros Ele manda mergulhar 7 vezes no rio. Quem determina o método, quem determina o processo, não somos nós, é Ele, porque Ele é Deus. É Ele quem determina a forma. Muitas vezes nós nos frustramos, porque nós oramos e desejamos que Deus haja apenas num formato. Amado, enquanto nós colocarmos Deus dentro dos nossos padrões, Ele deixa de ser Deus. E a outra coisa que nós enxergamos aqui também nesse verso é que aquele homem ele começa a se desculpar, começa a tentar justificar a sua falta de fé. Ah, Senhor, mas é porque eu sou sozinho, eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, eu não tenho força alguma. Observa, amados, Jesus não perguntou: você pode? Você tem condição? Você tem capacidade para isso? Jesus não perguntou isso. O que Jesus perguntou para aquele homem é que apesar de tanto tempo que você tem orado, apesar de tanto tempo que você tem esperado, talvez 1 ano, talvez 5 anos, talvez 10 anos, ou 20, ou 38 anos, que você espera pelo milagre, você quer? Você ainda deseja? Você ainda espera essa intervenção de Deus na sua vida? Eu não estou perguntando se você tem condição, se você tem capacidade, se você tem recursos, porque Deus ele não se limita à nossa condição para realizar milagre algum. Do nada Ele formou o mundo, Ele traz à existência o que não existe. Você quer? A despeito de tudo que você tenha passado até hoje, de todas as frustrações, porque na maioria das vezes, amados, quando nós nos frustramos, quando os sonhos se apagam, a gente larga a mão, a gente deixa de sonhar, a gente deixa de esperar, porque parece ser mais cômodo, parece ser mais confortável do que continuar lutando, do que continuar acreditando, a despeito das impossibilidades, a despeito de tudo que você passou até hoje. Jesus pergunta para você nessa noite: você quer ser curado? E diz aí no verso 8: contrariando
até as leis naturais. Porque um paralítico, ele não consegue se levantar. Porque um paralítico, ele não consegue se erguer sobre os seus pés. Porque um paralítico, ele não consegue andar, contrariando as impossibilidades, contrariando as limitações humanas, contrariando as nossas impossibilidades. Jesus olha para aquele homem e diz para ele: levante. Eu não estou perguntando se você pode, eu estou dando uma ordem: levante-se, porque chegou a hora de você se levantar. Eu quero dizer para você nessa noite, amados e amadas, está na hora de você se levantar. Está na hora de você chutar, né? Como dizem aí, como é que o pessoal fala? Chutar o pau da barraca? Chutar o balde. Está na hora de você sacudir as poeiras dos seus pés e se levantar para viver um novo de Deus na sua vida. E observa que no versículo 9, eu gosto muito da versão que diz: e o homem, vendo-se curado, ele se levantou. Sabe o que significa isso? É que o milagre aconteceu primeiro aqui dentro. Ele primeiro se viu curado. Ele primeiro começou a enxergar a possibilidade do milagre. Ele primeiro começou a enxergar a sua cura. Ele primeiro começou a enxergar a sua liberdade. Ele primeiro começou a enxergar o milagre. E aí, assim diz o texto, ele se levantou, tomou o seu leito e passou a andar para a glória de Deus. Que nessa noite você possa se ver. Olhe para si mesmo e se veja curado. Olhe para si mesmo e se veja livre disso que te atormenta, disso que te aflige. Olhe para si mesmo e declare: eu sou livre, eu sou curada, eu vou viver os planos e os propósitos de Deus na minha vida, a despeito de tudo que você viveu até hoje. Olhe para você e se veja perdoando todos aqueles que te ofenderam. Olhe para você declarando: eu vou viver o novo de Deus. E levante-se nessa noite para viver o novo de Deus na sua vida. Que essa paralisia aí na sua alma seja curada nessa noite em nome de Jesus. Não importa, meu amado ou minha amada, quanto tempo você tem orado e talvez você tenha pensado mais uma vez em entregar os pontos. Chega! Eu cansei de lutar, eu cansei de esperar, eu cansei de confiar. E talvez aqui, né, exteriormente esteja tudo normal, tudo bonitinho, tudo no lugar, mas aqui dentro Jesus pergunta para você nessa noite: você quer ser curado? Você quer nessa noite que a glória do Senhor invada a tua vida, te libertando dos teus temores, te curando das tuas enfermidades? Porque eu creio num Deus que cura o corpo, mas também cura a alma. E quantos de nós, por causa de decepções, por causa de traições, por causa de infidelidade, por causa de uma espera tão longa, tão demorada, lá o texto em Provérbios diz que a promessa que se adia faz adoecer o coração. E quantos corações hoje não estão doentes, adoentados, enfermos, paralisados, porque há tanto tempo que espera. Quero orar por você nesse momento, meu querido e minha querida. Porque Jesus reservou essa noite para te fazer levantar. Levantar do monturo. Levantar dessa condição humilhante. Te levantar dessa condição desprezível. Você não precisa mais viver nessa condição que você tem vivido. Você não precisa se humilhar mais. Você não precisa se arrastar ou andar pela vida
cabisbaixo, olhando para o chão. Erga-se nessa noite, se levante nessa noite, erga sua cabeça nessa noite e se veja superando tudo isso, superando essa dificuldade, superando esta crise. Se veja pulando e saltando na presença do Senhor, se veja pulando e saltando de alegria, se veja nessa noite celebrando a tua vitória, celebrando o teu milagre, celebrando a tua cura. Aleluia. Se veja nessa noite e encha teu coração de esperança e de fé. Enche teus pulmões, inspira fé nessa noite e vai viver a vida que Deus tem para você. Se veja e se levante nesta noite, porque é a você que o Senhor se dirige. Você quer ser curada? Ele não pergunta se você pode, se você tem condição, se você tem forças, porque é o Senhor que vai te dar força, é o Senhor que vai te reanimar, é o Senhor que vai te ressuscitar do monturo, é o Senhor que vai te ressuscitar dos mortos, para viver uma vida, e a vida abundante em Cristo Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus, obrigada. Ah, Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor simplesmente não olha como o homem vê, o Senhor enxerga a nossa alma. E quantos nessa noite estão como esse homem que há tanto tempo esperou, que há tanto tempo aguardou, e a cura não chegou, e o milagre não chegou, e preferiu se acomodar à condição, às circunstâncias. Se dá assim, então vou viver assim mesmo. Quem escreve a tua história é o Senhor, meu querido. Que você seja ativada e levantada nessa noite, porque talvez assim como esse homem, você foi desprezado por alguém. Você foi desprezado até mesmo pelo seu marido, que te largou, que te deixou, que te abandonou, que não considerou a história. O teu Deus é o teu marido. É Ele quem guarda a tua vida, é Ele quem te conforta, é Ele quem te consola nessa noite, e Ele jamais te abandonará. Em nome de Jesus, que você se levante nessa noite, se veja vivendo a vida de Deus e se levante para viver essa vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor, meu querido, te abençoe. Que o Senhor guarde a tua vida. Que o Senhor continue te reanimando e te fortalecendo, renovando as tuas forças. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu vou estar chamando Tarcísio para estar interpretando a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Lembrando mais uma vez que enquanto durar essa pandemia, em alguns lugares,